Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 44, Responsabilidades dos jovens. Pudessem os jovens tão somente ver quanto bem está em seu poder realizar, caso façam de Deus sua força e sabedoria, não mais prosseguiriam em uma direção de descuidosa indiferença para com ele, não mais seriam detidos pela influência dos que não são consagrados. Em vez de sentir que pesa sobre eles uma responsabilidade individual de desenvolver esforços para fazer o bem aos outros e conduzir outros à justiça, dedicam-se a buscar o próprio divertimento. São membros inúteis da sociedade e vivem vida tão destituída de objetivo como as borboletas. Os jovens podem ter conhecimento da verdade, crer nela, mas não vivê-la. Estes possuem uma fé morta. O coração deles não se acha tocado a ponto de afetar a conduta e o caráter à vista de Deus, e não estão mais perto de fazer sua vontade do que os incrédulos. Seu coração não se conforma com a vontade de Deus. Estão em inimizade com ele. Os que se entregam aos divertimentos e gostam do convívio dos caçadores de prazer sentem aversão pelos exercícios religiosos. Há de o mestre dizer a esses jovens que lhe professam o nome: bem-está, servos bons e fiéis, a menos que eles sejam bons e fiéis. Os jovens acham-se em grande perigo. Grande mal resulta da leitura leviana a que se entregam. Perde-se muito tempo que devia ser empregado em ocupações úteis. Alguns até se privam do sono para terminar alguma ridícula história de amor. O mundo acha-se inundado de novelas de toda sorte. Algumas não são de natureza tão perigosa como outras. Umas são imorais, baixas e vulgares, outras revestem-se de mais refinamento. Todas, porém, são perniciosas em sua influência. Oh, se os jovens refletissem na influência que as histórias empolgantes exercem no espírito! Podeis vós, depois de uma leitura dessas, abrir a palavra de Deus e ler com interesse as palavras da vida? Não achais desinteressante o livro de Deus? A fascinação daquela história de amor prende o espírito, destruindo-lhe o tono saudável e tornando-vos impossível fixar a mente nas verdades importantes, solenes, que dizem respeito a vosso interesse eterno. Pecais contra vossos pais, devotando o tempo que lhes pertence a um tão mesquinho desígnio, e pecais contra Deus em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. É o dever da juventude promover a sobriedade. A leviandade, os gracejos e chocarrices darão em resultado a aridez da alma e a perda do favor de Deus. Muitos de vós pensam que não exercem má influência sobre outros, sentindo-se assim até certo ponto satisfeitos. Mas caso exerceis influência para o bem, buscais em vossas conversas e atos conduzir outros ao Salvador, ou se eles professam a Cristo, levá-los a andar mais achegados a Ele. Os jovens devem cultivar um espírito de devoção e piedade. Não podem glorificar a Deus a menos que mirem continuamente atingir a plenitude da estatura de Cristo, a perfeição em Cristo Jesus. Que as graças cristãs se encontrem abundantemente em vós. Consagrai a vosso Salvador as melhores e mais santas afeições. Prestai inteira obediência à sua vontade. Ele não aceitará nada menos do que isto. Não vos movais de vossa firmeza pelos escárnios e zombarias daqueles cuja mente se acham entregue à vaidade. Segue a vosso Salvador tanto na má como na boa fama. Reputai com alegria e sagrada honra suportar a cruz de Cristo. Jesus vos ama. Ele morreu por vós. A menos que o busqueis servir com afeição não dividida, deixareis de aperfeiçoar a santidade em seu temor. E sereis, afinal, obrigados a ouvir as terríveis palavras: apartai-vos.